Veja no ICL Notícias, segunda edição. Baixou o tom. Depois de xingar Lula nas redes, agora Milei agradece o governo do Brasil por assumir a embaixada da Argentina na Venezuela. Orçamento secreto na mira. STF volta do recesso e ministro Flávio Dino pede auditoria em emendas parlamentares no Congresso. Tensão no Oriente Médio. Após assassinato do chefe do Hamas, Israel anuncia a morte do número 3 do grupo islâmico. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Alô, salve, salve, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao ICL, segunda edição. Estou aqui matando a saudade dos meus amigos Chico Sá e do Rodrigo também. Que delícia estar aqui com vocês. Que maravilha. Né? Nossa, que sorte a minha, né, gente? A Gabi só por alguns dias, tá? Estará ausente, mas eu estou dando uma rápida passada por aqui. Não se acostumem, porque logo mais a nossa rainha estará de volta. Um salve especial para vocês que nos acompanham da Pop TV, no Rio Grande do Sul, da Grande Porto Alegre, Sobradinho também. Vamos juntos nesse início de noite, que a gente tem muita coisa para falar. Mas vamos começar com notícia boa, falando de Olimpíadas, de celebração. Eu sou uma apaixonada por esporte, né? Tive a oportunidade de participar de 4 coberturas, gosto muito. Você entende de verdade. Eu você gosto. Foi repórter de esportes, dá informação total. A gente eu sou torcedor e tal, Pacheco, entusiasta, qualquer coisa. Você entende, Vivi. Eu gosto demais. Eu tenho realmente paixão por esporte. Até já vou dar um spoilerzinho, que eu fiz uma coluna que a gente publica amanhã no iclnoticias.com.br, falando um pouco sobre alguns resultados e lembrando a todo mundo, né, que atleta é ser humano. Atleta não é Deus. Muitas vezes a gente acha que é, né, que eles têm superpoderes e às vezes parece, quando a gente vê aquela imagem do Medina voando ao lado da prancha, parece que eles são superpoderosos, mas eles são humanos, como cada um de nós aqui, e passam por desafios. Eu queria até chamar a atenção de um desses humanos que passam por desafios e para a gente falar um pouco sobre isso, o Caio Bonfim. Da marcha atlética. Da marcha atlética, medalha de prata. Eu acho que a gente projeta, né, Vivi? A gente projeta a sociedade, o mundo inteiro, não só os brasileiros, no mundo, né? Como os gregos já faziam isso, né? Projetavam para os atletas essa vontade de ser quase um semideus, né? De poder fazer movimentos que ninguém faz. Então, quando a gente vê um surfista, o espetáculo da ginástica, aquilo ali é demais, né? A ginástica artística e hoje medalha de prata sensacional da nossa Rebeca Andrade e perde para a maior do mundo. Né? Então não perde, né? É a maior entre os humanos. Os humanos. Como no Santos fala de... Não, o Pepe é o melhor entre os humanos. Depois, Pelé não conta. Mas demais, né? Assim, é o resultado da Rebeca e do Caio, né? Você queria falar do Caio Bonfim, da marcha atlética? Eu queria, chamando um pouco a atenção, porque acho que é isso. A gente costuma olhar para esses atletas e ter essa sensação pelo que eles fazem, né? Que é tão especial, que parecem deuses mesmos, né? Mas queria contar um pouquinho a história desse menino, porque ele é treinado pelo pai, ele começou a treinar na marcha atlética com 16 anos de idade. A mãe dele foi 8 vezes campeã brasileira de marcha e ele demorou. Foi tardiamente que ele começou a participar do esporte, sabe por quê? Porque ele tinha medo de ser xingado. Porque a gente vive num país machista. Sim. Então, quem faz marcha atlética, ouve muitas vezes na rua, para de rebolar, garoto. E ele deu essa declaração falando sobre isso. Ele que já vinha de um desafio, né? Porque ele teve meningite quando ele era bebê, depois ele teve um problema nas pernas, passou por uma cirurgia, a perninha dele era arqueada, aos 3 anos de idade ele passou por essa cirurgia e o médico disse que ele provavelmente não voltaria a caminhar. Participou de 4, essa é a 4ª Olimpíada, é a 4ª tentativa. É muito tempo de dedicação, é muito xingamento que ele passou na rua, é muito suor, é muita dedicação para finalmente conquistar essa medalha. Então, ele não é um deus, mas eu acho que ele vai para o Olimpo na resiliência. Na insistência. Eu acho, na insistência. Vocês viram essa foto? Além da foto dele ali, belíssima, com a Torre Eiffel ao fundo. Aliás, o pai dele tem o sobrenome Senna e falou, meu filho ganhou no Rio Sena, né? Ganhou medalha para o Brasil no Rio Sena.
essa outra foto, que ele usou uma estratégia, ele saiu logo na frente em relação ao pelotão. Olha isso, gente, que bonita essa imagem. Reparem bem, né, o que essa imagem forma, né? Parece um mapa do Brasil. É o mapa do Brasil. O Amapá, o cara lá atrás, ó, que forma aquela parte de cima, o Brasil. Rio Grande do Norte, Fortaleza ali na ponta. Isso. E o Caio estaria formando ali mais ou menos onde fica o Rio Grande do Sul, mais ou menos ali para baixo. Mas enfim, uma imagem belíssima, mais uma, né? Os fotógrafos também deixam registros sensacionais dessas Olimpíadas, além da foto do Medina, né? Do Medina, E a Rebeca. E o vôlei feminino, Chico, eu assisti de manhã. Partidaça linda, né? Que coisa sensacional. Atropelaram as japonesas, que também jogaram muito, especialmente na defesa, né? As japonesas são craques na defesa, no vôlei, são demais. Impressionante. Eu queria chamar a sua atenção para mais uma atleta, a velocista Flávia Maria de Lima, de 31 anos. Não sei se vocês sabem da história dela. A prova dela acontece amanhã. E a Flávia fez essa viagem para Paris, arriscando a coisa mais importante da vida dela, que é a filha dela, de 6 anos de idade, porque o ex-marido aproveita todas as viagens do ciclo olímpico que ela fez para se preparar, para entrar com um recurso pedindo a guarda da criança, e o que ele alega é abandono de incapaz. E é impressionante. Não tem nada a ver com essa Flávia que está no ar. Não tem nada a ver. Essa é a Flávia da ginástica. Exatamente, surpresinha. Desculpa que eu não avisei na nossa produção, mas eu queria falar também, porque a gente comentava sobre o que eu dizia aqui, né, que esses atletas não são deuses, são pessoas como nós, né? E a gente às vezes nem imagina as histórias, até quando a gente cobra resultado e tudo mais, o esforço, né, e tudo que essa gente sacrifica para estar ali, né? Então a Flávia é um exemplo disso também, na luta de muitas outras mulheres também, que muitas vezes o pai nem está tão interessado assim na criança, mas faz algo para ferir a mulher. E aí ela fala, né, qual que é o problema de uma mulher ser bem-sucedida em sua carreira, né, ter uma carreira. E ela consegue, todas nós conseguimos, a gente mostra isso todos os dias, né, ter uma carreira e cuidar dos nossos filhos. E ela está ali, a prova dela é amanhã, arriscando, indo com mais essa dor de cabeça, com mais essa preocupação, porque assim que ela chegou a Paris, ela soube de mais um recurso que ele entrou tentando a guarda da filha. Poxa, que drama, né? Que absurdo. Tudo bem. Podia estar em plenas condições, sem essa preocupação, né? Por conta desse cara aí que nem vale nada na eleição. Bom, amanhã então, né, teremos mais emoções nas Olimpíadas. Hoje ainda tá rolando surf agora, então o tempo não para, né? Mas, pessoal, vamos falar um pouco de política internacional, mas tudo a ver com o Brasil. Eu vou aqui para o nosso telão. Começaram a aparecer pesquisas nos Estados Unidos mostrando que a Kamala Harris está na frente não só no voto popular, mas começa a aparecer em primeiro lugar também naqueles estados pêndulo, os swing states, como eles dizem nos Estados Unidos, que são os estados realmente decisivos, aqueles estados que vão decidir as eleições. Pesquisa da Morning Consult, uma das empresas, são dezenas de pesquisas nos Estados Unidos, mas eles ficam muito de olho, viu, Vivi, nesses estados aqui, ó, Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Carolina do Norte, Nevada. Por quê? Califórnia vota sempre com os democratas, Nova York também, aqueles estados do meio oeste votam sempre com os republicanos. O que decide são esses aqui. Então, a Kamala Harris está num esforço para avançar nesses estados. Em todos eles, o Trump estava ganhando do Biden. E agora, a pesquisa que saiu de ontem para hoje mostra que em vários desses estados a Kamala Harris passou na frente. Arizona, Kamala Harris 49, Trump 47. O vermelho é o Trump, tá? Michigan, olha só como ela abriu. 53 para Kamala Harris, 42 para o Trump. Wisconsin, aqui está mais apertado, mas ela lá na frente também. 49 Kamala Harris, 47 o Trump. Na Pensilvânia, o Trump ainda está na frente. No Arizona, como eu já disse, a Kamala Harris passou. Então ela passou em 3 ou 4 desses estados e com isso a gente tem um mapa dos Estados Unidos. Vocês sabem que nos Estados Unidos a decisão é quem ganha num estado leva todos os delegados daquele estado. Por isso que às vezes o candidato a presidente tem mais votos e não ganha, e não leva. Aconteceu isso com o Al Gore, aconteceu isso também com a Hillary Clinton. Então tem que ganhar nos estados certos para levar a eleição. Vamos colocar aqui no mapa como é que ficou atualizado esse mapa com essas novas pesquisas, com esses estados em que a Kamala Harris começa a ganhar. Em azul é a Kamala Harris. Então, com isso a gente percebe que estados como Michigan, Wisconsin,
né? Aqui já estão pintados de azul, estavam pintados de vermelho até uma semana atrás. Significa que os democratas estão avançando aqui. A Arizona também estava pintado de vermelho, agora foi pintado de azul. É pesquisa, não é voto na urna, mas é uma tendência. Com esta pesquisa de agora, a Kamala Harris teria 284 delegados e o Trump 254. Com isso aqui ela levaria, mesmo sem ganhar na Pensilvânia, por enquanto, é um estado-chave para decidir as eleições. Então, dá uma passada para a gente ver que houve uma mudança completa, não é à toa que o Trump está tentando mudar a estratégia, está falando besteira, deu uma entrevista falando, você viu, Vivi? Eu vi, a gente comentou isso hoje. Bastante, né? No N1, que absurdo, como ele foi grosseiro com a jornalista, né? Ele pergunta assim, eu não sei se a Kamala Harris é negra ou ela é indiana. Sabe, assim, numa postura de desprezo, né? De uma postura arrogância. De arrogância total. Muita gente achando que ele não está sabendo como lidar com uma adversária mulher. Ele estava preparado para enfrentar alguém da geração dele, mais velho até um pouco, o Biden, né? E falando o tempo todo disso, que o Biden era um velho, que ele tinha vitalidade, e agora ele enfrenta uma mulher sorridente que representa uma renovação lá para os Estados Unidos. A gente também não se encanta achando que a Kamala Harris vai ser uma solução para os problemas do mundo. Gente, mas o que isso aqui tem a ver com o mundo, com a gente aqui, com o Brasil, com a América Latina e tudo? Bom, se a Kamala Harris ganha, fica mais difícil a situação para a extrema-direita aqui no Brasil, na América Latina como um todo. Por isso também que os Estados Unidos estão entrando de forma moderada na crise da Venezuela. Chico, a gente até comentou isso nos últimos dias, né? É claro, não estão aplaudindo Maduro, longe disso, estão dizendo que o Maduro é ditador, continua. Mas não entraram com tudo para bancar a derrubada do Maduro. Não entraram, o governo não lideram nem a diplomacia, nem nada. A negociação não é liderada mais pelos Estados Unidos. O Brasil que está liderando a negociação diplomática. Exatamente. Terceirizaram para o Brasil e aí o Biden e o Lula conversaram, e aí tem esse bloco, Brasil, Colômbia e México, fazendo o meio de campo, exigindo as atas, exigindo os resultados detalhados, né, criando algum tipo de diálogo ainda com o governo do Nicolás Maduro e com a oposição. Bom, ontem a OEA, Organização dos Estados Americanos, uma entidade também que tem um comportamento estranho muitas vezes, quando teve o golpe na Bolívia, apoiou o golpe, mas ontem a OEA tentou aprovar uma resolução condenando totalmente o governo Maduro, dizendo que a eleição não tinha valido e tal, uma resolução que seria bastante pesada contra a Venezuela. O que aconteceu foi derrotada essa resolução, com a articulação de Brasil, Colômbia e México. Brasil do Lula, Colômbia do Gustavo Petro e o México do López Obrador. Barraram por um voto. O Brasil se absteve, a Colômbia também, o México nem mandou o seu diplomata para a Assembleia para votar, né? E outros países também ajudaram a barrar essa resolução. A extrema-direita ficou empolvorosa aqui no Brasil, dizendo, tá vendo, o Brasil está apoiando o Maduro, não faz a devida, né, resolução que vai cancelar o Maduro definitivamente, etc, etc. O Javier Milei, por exemplo, da Argentina, falou, tá vendo, fez uma postagem, nós temos a postagem aqui do Javier Milei, dizendo assim, olha aí, eu sempre disse que eles eram comunistas, está aqui a postagem dele, né? Mostrando que tinha sido rechaçada a resolução da OEA por culpa desses 3 cúmplices da ditadura, e colocou a foto do Lula, do Petro da Colômbia, do Obrador do México, e disse, outra vez, alguns imbecis me acusam de louco por ver comunismo em todos. E aí ele está dizendo, tá vendo como eu tinha razão? Estão aí os comunistas que se recusam a rechaçar definitivamente o governo do Nicolás Maduro. Mas durou pouco, viu, esse oba-oba aí do Milei. Porque a Venezuela mandou tirar os diplomatas argentinos lá da Venezuela. E o que acontece em seguida? Quem é que vai socorrer os argentinos que tiveram que sair correndo de Caracas? O Brasil. O Brasil que ele xinga, que o Milei xinga, ataca o Lula, ataca o governo brasileiro, diz que são os comunistas. Isso aqui sabe o que é? Diplomata hasteando a bandeira do Brasil na embaixada da Argentina. Olha só a cerimônia. Vai ficar sob a guarda do Brasil. Portanto, o Brasil se coloca numa posição intermediária, nem radical como a do Milei e nem de apoio total ao Nicolás Maduro, mas uma posição
de diálogo que permite isso. Os argentinos tiveram que sair, até nós temos a fachada da embaixada, tem até o símbolo, esse aqui é o escudo, né? República Argentina, e ali com a bandeira do Brasil. E aí o que aconteceu? O Milei, que algumas horas antes estava brigando, xingando, dizendo que eram os comunistas, traidores e tal, e fez uma mensagem de agradecimento profundo ao Brasil. Obrigado ao Brasil, disse o Javier Milei. Por isso que a gente está brincando aqui, dizendo o Milei fez o L. Não é literal, né, gente? Ele nem citou o Lula aqui, mas no sentido de que se rendeu, meu amigo. Foi agradecer. Obrigado ao Brasil. Aprecio muito a disposição do Brasil de assumir a custódia da Embaixada da Argentina na Venezuela. Agradecemos também a representação momentânea dos interesses da República Argentina e dos seus cidadãos ali. Porque é isso, o Milei fica brincando de radicalismo e os argentinos que moram na Venezuela ficam abandonados. E quem é que vai ajudar? O Brasil. O Brasil que ele está xingando. Então, é um bom exemplo de como é que opera essa extrema-direita. Mas, para além disso, desse fato que é quase folclórico, né, gente, vale fazer uma análise sobre esse acontecimento que a gente observou nos últimos dias. Primeiro, me parece que esse caso aqui mostra como a posição brasileira é a mais acertada para você estabelecer algum tipo de diálogo ou um tipo de saída negociada. Porque qual que é o outro caminho? É dizer tchau, Venezuela, e o que vai acontecer? Rússia e China já reconheceram. A Venezuela vai se isolar na América do Sul e vai se relacionar com o bloco Rússia e China. E o Brasil não tem por que aceitar isso. O Brasil é o líder, é o principal país da América do Sul, da América Latina, tem que fazer essa liderança e tem que guardar compromisso com o diálogo. E é o que está fazendo o governo brasileiro. Então, o primeiro ponto, né, ao assumir lá a embaixada da Argentina, apesar de todos os xingamentos, porque o que interessa não é o Milei, é o povo argentino, a história de relações entre Brasil e Argentina, né, a posição brasileira se mostra talvez a mais acertada, junto com a do México e da Colômbia também, né, posição de negociação e de diálogo. Segundo ponto, forma-se um novo bloco de governos progressistas na América Latina. Lá no começo do século XXI, Vivi e Chico, havia aquele grupo de governos, o Hugo Chávez na Venezuela, o Lula, Dilma, o Tabaré Vázquez no Uruguai, né? O Evo Morales na Bolívia, aquela esquerda assim e tal. Esse grupo não existe mais, até porque a Argentina foi para a direita, a Venezuela está em crise, etc, etc. Mas tem um novo grupo que se forma aí. Lula com o Brasil, Colômbia com o Petro e López Obrador no México. É um novo núcleo para conduzir, são 3 países com muito peso, com economias bem arrumadas, países com instituições funcionando razoavelmente bem. A Colômbia, que tinha muitas dificuldades com a guerrilha, foi negociando a paz nos últimos anos, é um país bem organizado, e o México também, com a economia bem organizada. Então, um novo bloco de governos progressistas, já não é mais o bolivarianismo lá do começo do século, é um outro bloco, um bloco mais moderado de centro-esquerda, López Obrador, esse aqui do México, o Petro e o Lula pelo Brasil. E o terceiro ponto, para a gente encerrar, por enquanto, porque nós vamos depois retomar esse tema várias vezes ao longo do programa, é observar o seguinte: a Venezuela é palco de uma disputa muito maior. Não é Milei, Bolsonaro, Lula. A Venezuela está no centro da disputa, da grande disputa mundial, que é, de um lado, China e Rússia, do outro lado, Estados Unidos e Inglaterra. Nós, daqui da América do Sul, vamos aceitar que a Venezuela vá para um lado e deixe de ter diálogo com a gente. Por que o Brasil tem que ficar unilateralmente de um lado? Se o Brasil é parte dos BRICS, lá estão China e Rússia, e tem bom diálogo, boa relação também com os Estados Unidos. Então, tem que entender essa complexidade, abrir mão, partir para um confronto. Você perde a possibilidade de atuar num local que é hoje centro da disputa geopolítica no mundo. E o Lula faz esse cálculo, ele se coloca como um ator. Ele não vai se colocar como um caudatário. Não, se ele condenasse de saída o Maduro, ele estaria assumindo assim a posição de um sub, né, dos Estados Unidos. Total. Né? E se ele também reconhecesse, como fizeram China e Rússia, sem também pedir nada, ele se colocaria como um caudatário da China e da Rússia. Não é nem de um lado nem do outro. Construir um caminho nosso, um caminho aqui da América do Sul e buscando a paz. Então, esse caso da Argentina e da Embaixada da Argentina em Caracas é simbólico de tudo isso.
e eu acho que a gente tem que observar também, compreendendo a Venezuela, mas pode se transformar num polo dessa disputa, que é uma disputa mundial, que está lá na Ucrânia, está colocada na guerra da Ucrânia, está colocada também lá na Palestina, mas com uma complexidade muito maior, e se coloca também aqui na América Latina, quando a Venezuela tem o reconhecimento imediato de Rússia e de China e a condenação total de Estados Unidos e dos seus principais aliados e da extrema-direita aqui também da América do Sul. Então vamos observar o que está acontecendo também com essa visão geopolítica, né? Não é só a Venezuela e o Maduro, é algo muito maior que está em jogo. É isso, inclusive a Maria Carlotto, que é cientista social e professora de Relações Internacionais, logo mais, daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutinhos, chega aqui para a gente mergulhar e conversar um pouco mais sobre esse tema, mas vamos te ouvir também, Chico, por favor. Não, eu acho que o mais importante nisso tudo eu acho que a grande mudança, pegue qualquer crise com essas mesmas características há 10, 15, 20 anos, você tinha lá o quê? Você tinha o governo dos Estados Unidos liderando, mesmo na América Latina. Quem estaria condenando no primeiro momento e com a voz maior aqui seria a Casa Branca. Hoje nós temos esse trio aí interessantíssimo, formado por Colômbia, Brasil e México, na dianteira diplomática. Quem está conduzindo a grande conversa são Brasil, México e Colômbia. Não mais a obviedade do império norte-americano, etc, etc. Então, isso eu acho que é o grande dado novo nessa crise da Venezuela. Sim, isso aí. Daqui a pouquinho, então, a gente vai conversar com ela, logo mais ela chega para a gente analisar um pouco mais profundamente, principalmente isso que o Chico acabou de trazer, e a gente fala bastante do papel do Brasil, mas eu queria aproveitar agora que são 18 horas e 22 minutos, Rodrigo, para a gente fazer um convite para a nossa comunidade, não é não? Que está chegando aí, primeiro, documentário internacional. Esse CL tá demais, falando né, de América Latina, não é? É isso. CL não para, rapaz. É isso. Vai para Cuba, é isso, Eduardo. É o documentário Vai para Cuba, Eduardo. Eu estou com os dados todos aqui do documentário. Vamos lá. Vai para Cuba, então, Eduardo. Dia 13, Dia 13 de agosto, 8 horas da noite. É o documentário que mostra a realidade cubana. O Eduardo Moreira foi para lá com uma equipe, né, aqui do ICL, entrevistou muita gente importante e traz também as impressões da vida em Cuba e do debate político todo que se dá em torno da Revolução Cubana. Esse documentário vai ser transmitido de forma online gratuita no dia 13 de agosto, às 8 da noite, mas você pode se cadastrar em icln2.com.br para assistir esse documentário. É o convite aqui para a nossa comunidade, Vivi. É isso, olha o roteirista... Frei Beto, o presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel, a Leida Guevara, que Eduardo Moreira, evidentemente. Esses são alguns dos entrevistados, né? Tá super bonito, é um trabalho muito bem feito. O Eduardo vai apresentar para a gente uma Cuba que a gente não conhece e é uma experiência imersiva mesmo. Ele teve a oportunidade de estar com as pessoas, né, com os cubanos, contando essa história. Então, isso é muito bonito. E tem mais, gente. A gente tem o roteiro do Maurício Arruda, que é nosso diretor aqui também, que teve já um roteiro dele indicado ao Oscar, a direção é da Juliana Baroni e os montadores, né? Um dos filmes feito pela equipe de montadores é o Lei da Selva, além de o Tropa de Elite 2. Então, assim, é um timaço, galera. Olha que assim, essa, meu Deus. Porque a gente não veio para lançar um documentário internacional, o primeiro para ser meia boca. Aqui a gente faz o serviço completo. Fazer bem feito, né? Fazer bonito. A Kátia Maria está dizendo aqui no chat, Eduardo, me leva para Cuba também. Não é? Vai para Cuba, Eduardo, dia 13 de agosto, terça-feira, às 8 horas da noite. Vai lá no icln2.com.br e faça já a sua inscrição. Vamos lá, minha gente. A gente tem uma notícia aqui, vamos falar um pouco do Brasil e vamos trazer novidades, porque o Instituto Vladimir Herzog soltou uma nota sobre a espionagem no caso da ABIN de Bolsonaro sobre o Demore. A gente até conversou com o Demore hoje. Sabe que uma coisa que ele disse que me marcou bastante, ele falou, Vivi, não vou descansar. Pode demorar 30 anos, mas eu vou atrás de quem fez essa covardia. Agora, a questão toda é saber, né, quem é que tentou imputar esses dados. Né? Tem um e-mail, quando você entra na conta da Vivo com o CPF do Demore, tem um e-mail, mas que entra com aqueles asteriscos, não se sabe quem é o dono daquele e-mail.
mas ele vai seguir investigando e cobrando justiça. Daqui a pouquinho a gente vai conversar também com a Maria Carlotto para a gente falar de Venezuela, mas eu queria trazer primeiro essa arte, então, do Instituto Vladimir Herzog, condenando esse ato de espionagem da ABIN. A gente tem a arte para colocar no telão, é isso? Vamos lá, então. Então, eles falam assim, o Instituto Vladimir Herzog vem a público manifestar enorme preocupação e exigir uma resposta das autoridades responsáveis em relação às denúncias sobre a atuação da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, publicada ontem, 31 de julho, pelo ICL Notícias. As denúncias trazidas pelo ICL se somam a várias outras publicadas ao longo das últimas semanas por diferentes veículos de imprensa e reforçam a necessidade de que o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os envolvidos nos atos relatados sejam responsabilizados e punidos pelo que fizeram. Acho que a gente pode relembrar, né, Chico, um pouco essa história para quem não pegou, né, do que se trata. Mas essa denúncia, que inclusive foi uma denúncia exclusiva da equipe do iclnoticias.com.br, da Juliana e do Igor Mello. Isso foi trazido no nosso site, né, pela Juliana e o Igor. Essa é a amostra da bandidagem maior do bolsonarismo, né? Eles montam, fazem uma armação a partir de um celular. Eles compram um celular com a documentação do Demori. E a partir daquilo eles montam uma conversa num perfil do Pavão Misterioso, que é um perfil até folclórico ali do submundo, da parte podre, quer dizer, da mais podre do bolsonarismo. Conversa entre ele, o Jean Willis e o Davi Miranda. Conversas falsas. Falsas, exatamente. Mas que parecem... Perfeitas, parecem reais. Parecem reais, com palavras possíveis de estar na boca do Demori e tal, que eles estudam direitinho, e a partir daí fazem essa carnificina, mas mexeram com o cara errado. Mexer com o Demori, não sabe... Agora, e isso em 2019, só para a gente lembrar a situação, por que isso foi feito, né? Porque na época o Demori estava à frente do Intercept Brasil, naquelas reportagens todas que ele estava liderando da Vaza Jato. Né? Então isso foi para descredibilizá-lo. Exatamente. E é feito, o mais maluco, que o Demori também ficou muito mais chocado ainda por isso, que eles começam a montar isso na véspera da revelação da Vaza Jato. Ou seja, ele não tinha sequer saído ainda. Então, eles vinham espionando há mais tempo. Uhum. E outra coisa, que o Demori teve aqui no ICL Notícias, segunda edição, ontem, e trouxe uma informação que ele falou que ficou também estupefato na época, assim, ficou espantado na época, né? Que ele liga um dia para o pessoal do Sleep Giants, que é aquele site que faz desmonetização da turma da extrema-direita. Só que ele estava fazendo uma apuração. Ele liga para conversar, para começar a apurar e tal. No mesmo dia em que ele liga, o pessoal da extrema-direita começa a espalhar. Olha aí, sabe quem é que manda nesse Sleep Giants? É o tal do Leandro Demori. Como é que eles sabiam? Ele não tinha nem publicado nada. Então, a suspeita é de que, além de terem operado com esse perfil Pavão Misterioso para fingir que o Demori estava fazendo postagens e tentar com isso atingi-lo, né, desgastá-lo, também estavam, de alguma maneira, sabendo, escutando, promovendo algum tipo de escuta. Quanto a isso, não temos ainda provas mais consistentes, mas temos muitos indícios e muitas suspeitas, porque aquele programa First Mile, Vivi, que trouxeram aqui para o Brasil, na época do Temer, depois na época do Bolsonaro, é usado para localizar onde é que está o jornalista, onde é que está o político, onde é que está a pessoa que você quer espionar. Mas não faz escuta, não faz escuta. Será que eles tinham outros programas e outras equipes fazendo arapongagem clássica, né? Gravando as pessoas e gravando os inimigos para depois usar contra estas informações, contra essas pessoas? É o que fica dessa história. Tudo indica que fica. E a história montada, falsa, evidentemente, é que que havia sido comprado, que o Jean Willis vendeu o mandato para o Davi Miranda assumir no lugar dele. Porque, aproveitando a história que é real depois, quando o Jean Willis abandona o mandato. E vai, por conta da perseguição do bolsonarismo, vai para o exílio na Europa. Então, é uma carnificina. A compra, segundo eles, e tem recibos falsos, teria sido via criptomoedas do Demori. É um absurdo. É uma máquina de moer reputação. Os caras são profissionais dessa sujeira. Porque a gente costuma dizer, né,
né, os caras são malucos, né, são muito amadores. Não. E nesse caso a gente vê muito claro que não tem nada de amadorismo ali, não. Por isso que eu disse ontem e repito, acorda Paulo Gonet, acorda Gonet, está tudo na mesa dele. Ontem o Gonet recebeu a visita, é na terça-feira, recebeu a visita de uma equipe de advogados do Bolsonaro, que estão temerosos de uma denúncia, não é? E é uma praxe desse do Gonet, ele recebe todas as pessoas acusadas que têm casos lá, ele recebe cordialmente. Mas eu creio que está demorando demais. Cadê a denúncia, seu Gonet? Tá demorando. Porque essa turma é barra pesada. Sim. Sabe? Não é brincadeira, não dá para normalizar. Não dá. A gente está muito ansioso para isso, mas se faz urgente, não é só uma ansiedade, é necessário. Mas olha só, são 6 horas e 31 minutos, vamos voltar a falar da Venezuela e agora a gente recebe a Maria Carlotto, que é cientista social e professora de Relações Internacionais. Seja muito bem-vinda ao ICL. Boa noite para você. Estou acostumado com o meu bom dia no N1, mas é boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Vivian, boa noite, Chico, boa noite, Rodrigo. Que dia tenso, que semana tensa. Que semana tensa. E é só o começo, né? É muito do começo ainda. Vamos lá. A crise na Venezuela tem gerado situações inusitadas. O Rodrigo falou um pouco disso agora há pouco na abertura. Fato raro, né? O presidente da Argentina, Javier Milei, que chegou a xingar Lula recentemente, mais uma vez. Acho que a gente vai repetir isso várias vezes, né? Ele vai xingar muitas vezes ainda o presidente Lula nas redes sociais. Dessa vez, ele agradeceu ao Brasil. Veja só, o Rodrigo já comentou. Isso porque a pedido do governo Milei, o Brasil assumiu a custódia da embaixada da Argentina em Caracas, depois de seus embaixadores serem expulsos por Maduro, ou seja, o Brasil vai defender os interesses diplomáticos do país na Venezuela até que a crise se resolva. O Brasil vai fazer o mesmo em relação ao Peru. Vamos só lembrar também que, além da Argentina, o regime de Maduro também expulsou o corpo diplomático de outros 6 países latinos que contestaram o resultado proclamado das eleições, né? Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. Mas a gente queria te ouvir, principalmente, sobre a relação do Brasil com a Venezuela, liderando agora também essa questão das embaixadas, mas também a relação com o Milei, a relação com a Argentina. Bom, então, Vivi, a primeira coisa que acabou de sair, não sei nem se vocês chegaram a ver, acabou de sair um comunicado conjunto do Brasil, México e Colômbia. Foi publicado agora às 18h15. Eu li agora enquanto eu estava aqui. Traga para a gente, que a gente fala. É uma coisa bem interessante, porque tem tudo a ver com a discussão na OEA. O que acontece? Qual é o embate do momento? Você tem um grupo de países liderados pelo Milei, o Milei é a ponta de lança disso, que questionam o resultado da eleição, que não reconhecem, portanto, e foram para a OEA pedir uma condenação e assumindo a pauta da extrema-direita venezuelana, né, ou da oposição venezuelana, pede uma recontagem total com observadores externos. E a posição do Brasil, do México, da Colômbia, tem sido de respeitar a soberania venezuelana e pedir que o Conselho Nacional Venezuelano, o Conselho Eleitoral Venezuelano, o CNE, publique rapidamente o resultado e ele avalie nessa direção. A conexão falhou um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler essa nota que a gente tem aqui também, a gente já continua, Maria, mas vamos lá. A nota diz o seguinte: os governos do Brasil, Colômbia e México felicitamos e expressamos nossa solidariedade com o povo venezuelano que compareceu massivamente às urnas no 28 de julho, domingo passado, para definir seu próprio futuro. Acompanhamos com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação. As controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados. Nesse contexto, fazemos um chamado aos atores políticos e sociais a exercerem a máxima cautela e contenção em suas manifestações e eventos públicos, a fim de evitar uma escalada de episódios violentos. Não, eu acho importantíssimo esse documento. A nossa convidada teve um problema realmente técnico, nos avisam aqui que ela não conseguiu, por enquanto, voltar. Mas eu chamaria a atenção, daqui a pouco a gente pode colocar na tela, só repetindo, quem chegou agora, a Vivian estava lendo
o documento que acaba de ser divulgado faz 15 minutos, está no site do governo brasileiro, o Brasil, né, Colômbia e México. Isso. O segundo parágrafo que você lia, Vivi, eu acho importante, porque diz o seguinte: acompanhamos com atenção e fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita, trocando em miúdos, façam rápido, rapidinho, por favor. Para lembrar que o prazo era ontem, 19 horas. E não cumpriram. E aí o que estão dizendo os três governos? Brasil, Colômbia e Venezuela, divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação, que são as tais das atas. Então, Brasil, Colômbia e México baixam a bola, não fazem ataques diretos, mas cobram, fazem uma cobrança nesse documento aqui. Sim, o ministro Padilha esteve com a gente essa semana no N1 e ele disse que o posicionamento do governo e do Itamaraty é cobrar as atas, vão seguir cobrando essas atas. E a nota deixa muito claro isso também. É importante que essas atas sejam divulgadas. E aí continua aqui falando, manter a paz social e proteger vidas humanas devem ser as preocupações prioritárias nesse momento e que esta seja uma oportunidade para expressar novamente o nosso absoluto respeito pela soberania da vontade do povo da Venezuela. Respeitaremos nossa disposição para apoiar os esforços de diálogo e busca de acordos que beneficiem o povo venezuelano, Chico. Sim, mas a nota pede assim, é muito certeira ao pedir urgência, porque acabou o prazo ontem, o prazo segundo a lei, a regra eleitoral da própria Venezuela. Acaba ontem. A oposição solta a cada segundo um novo levantamento, uma nova apuração, dando conta que venceu a eleição. Gente, de parte do governo, que diz também que venceu a eleição, que concluiu a partir de 80% dessas atas no domingo, diz que ganhou a eleição, não mostra nada. Então, é urgente que essas atas oficiais sejam divulgadas. É muito acertado, mais uma vez, a atuação de Brasil, Colômbia e México. Mais um trecho que eu destacaria também da leitura já feita pela Vivi. Fazemos um chamado... Não, isso aqui já é a parte que nós destacamos. As controvérsias devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados. Então, não é que o Brasil está dizendo com todas as letras... Mas o Brasil, México e Colômbia, né? São os três juntos. Mas está dizendo, precisa ter verificação de fora. Não basta mandar para o tribunal lá da Venezuela e o tribunal dizer está tudo certo. Tem que ter uma verificação imparcial. Quer dizer, não é que tem que ter, mas se a Venezuela não fizer isso, vai permanecer cada vez mais isolada internacionalmente. Eu acho que o documento dos três países tem esses 3 pontos. Primeiro, diz que tem que mostrar as atas, mostrar a votação em detalhe. Primeiro ponto. Segundo, tem que ter verificação independente. E terceiro, a soberania da Venezuela tem que ser respeitada também. Não vem os Estados Unidos dizer, não, porque senão tem que tomar posse o outro que perdeu. Não pode, não é assim. Então, senão você saca ali um Guaidó da vida mais uma vez, como já aconteceu em eleições passadas. A gente reconectou com a Maria Carlotto. Vamos te ouvir, então. Vamos ver se agora a gente consegue te ouvir. Você vinha trazendo a nota dos 3 países. A gente já leu essa nota aqui, mas eu queria ouvir a tua análise. Por favor, vamos seguir. A minha internet está um pouquinho que eu estou na universidade e a internet está falhando. Não sei se vocês me ouvem. A gente te ouve. Acho que, em resumo, o que tem de essencial na nota, que eu acho que é o ponto que eu queria destacar, é a ênfase no respeito à soberania venezuelana, ou seja, a solução dos conflitos pela via institucional que a própria Venezuela estabelece. Não obstante isso, né, a necessidade de transparência total. Então, essa é a posição que o Brasil está construindo, liderando, e eu acho que o fato relevante para a gente analisar é o quanto o Brasil, em alguma medida, amarrou, por enquanto, os Estados Unidos nessa posição. Isso é o dado relevante. Né? O Lula, a conversa do Lula com o Biden, o comunicado que o Biden publicou, muito embora da sequência ele tenha dito que está perdendo a paciência, mas o comunicado oficial, né, da presidência da República dos Estados Unidos vai nessa direção, né, de pedir a publicação dos dados completos pelo Conselho Nacional Venezuelano. E é essa posição que, em alguma medida, nas abstenções da OEA prevaleceu, em detrimento de uma outra posição que assume totalmente a demanda da oposição venezuelana de uma quase ingerência externa, que o Brasil nem poderia referendar porque fere a nossa Constituição.
A professora Maria Carlotto, que é professora da Universidade Federal do ABC, fez uma postagem, acho que foi ontem, né, professora? Foi ontem, fez uma postagem bastante detalhada, quem puder até coloque, pesquisa ali no X, no Twitter, Maria Caramês Carlotto, com 2 T's, ó, ali detalhando por que ela acha que a posição brasileira faz sentido e tem, assim, é uma análise, eu não vou aqui resumir, até peço para que ela traga esse resumo para a gente, porque muita gente saiu dizendo, chegaram a dizer até, o Celso Amorim não tinha nem que estar lá. Eu vi aqui na imprensa brasileira. Também veio. Eu vi. O Celso Amorim não tinha nem que estar lá. A postagem da professora, bastante assim ponderada, traz vários pontos para a gente refletir sobre isso. Relembra o episódio do Guaidó, diz que, nesse caso agora, os Estados Unidos não querem um novo Guaidó, no entendimento dela. Acho que é importante a gente trazer isso e até aprofundar esse ponto que a professora estava falando. Os Estados Unidos, nesse momento, tem uma posição diferente de outros momentos de crise com a Venezuela. Rodrigo, em qualquer cenário parecido, em outras oportunidades, em 5 minutos saiu um comunicado da Casa Branca. Sim. Sabe, detonando qualquer possibilidade de dar voz ao governo da Venezuela, era completamente diferente. Tanto é que eles reconheceram o Pedro Carmona em 2002, quando teve aquele golpe, os Estados Unidos, e reconheceram o Guaidó como presidente da Venezuela. Então, alguma coisa mudou, né, professora? Não só reconheceram, como concederam ao Guaidó o direito de administrar parte das reservas venezuelanas, o que é um escândalo financeiro internacional, mas né, com consequências diplomáticas importantes também. Mas eu acho que a posição dos Estados Unidos mudou, na minha interpretação, por 3 razões. A primeira delas é que é muito complexo para o Partido Democrata e para o governo Lula dar credibilidade total à demanda da oposição venezuelana, porque ela tem exatamente o script, né, da demanda feita, por exemplo, pelo Trump, eu não digo que, e pelo Bolsonaro no Brasil. Eu não digo que não possa ter razão, não é isso que está em discussão. Sim. É que não se pode referendar automaticamente ou naturalizar esse tipo de questionamento sem que isso tenha consequências internas para esses países, para esses governos no futuro. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto pelo qual o Partido Democrata toma uma posição diferente. A segunda razão tem tudo a ver com a situação, né, pré-eleitoral dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o principal parceiro comercial da Venezuela e compra muito petróleo, né? Tem uma questão que as pessoas minimizam, né, desta relação e do peso que isso pode ter, inclusive na inflação, enfim, tem toda uma discussão, porque como é que os Estados Unidos vai aumentar as sanções e qual é o impacto que isso terá num contexto em que ele não pode comprar petróleo da Rússia. Então, o preço do petróleo já subiu até, né, professora? Já subiu, não subiu o preço do petróleo? Já subiu, já subiu. E assim, as pessoas enfatizam muito na questão da eleição dos Estados Unidos o tema da imigração, mas vamos lembrar que o centro do discurso do Trump na convenção republicana foi o preço, né, a inflação, a corrosão do poder de compra da população, que ele disse que reduziria, usando, né, um lema, drill, baby, drill, que significa perfure, perfure, perfure. Ou seja, ele propõe reduzir a inflação por meio de uma política de redução do custo da energia baseada em petróleo. Então, isso é um tema eleitoral também para os Estados Unidos. E a terceira razão tem tudo a ver com o Brasil. Ou seja, o Brasil construiu um processo político, né, negociado com os Estados Unidos, que foi consubstanciado no Acordo de Barbados, que a Noruega é formalmente quem negociou, mas, obviamente, é um acordo Brasil-Estados Unidos, e é por isso que o Lula e o Biden estão em contato no caso da Venezuela. Então, o Brasil, o governo Lula, ao longo de 2023, né, desde que recebeu o Maduro, com muitas críticas, mas a posição do Lula não foi apenas de endosso, como dizem, né, apoio ao Maduro. Ele construiu um processo político pelo qual a Venezuela se comprometia a fazer uma eleição dentro de determinados parâmetros e os Estados Unidos, a partir disso, retiraria sanções, num processo de aproximação, né, de integração da Venezuela ao sistema internacional. Essa foi a aposta do Lula. Então, é por isso que a questão, né, da eleição, dos procedimentos, é tão central para o Brasil e para os Estados Unidos. Agora, a professora Maria Carlotto, da Universidade Federal do ABC, interessante porque a líder da oposição na Venezuela, a Maria Corina,
também agradeceu a posição brasileira em relação à embaixada da Argentina. A gente mostrou aqui no começo do programa como é que o Milei até agradeceu, né? Os brasileiros assumiram, os diplomatas brasileiros assumiram a embaixada provisoriamente da Argentina em Caracas e houve esse agradecimento. Agora, a Maria Corina também agradece, olha aí, ó, líder da oposição a Maduro, agradeceu, disse que isso poderia contribuir para um avanço de um processo de negociação construtivo e eficaz, como o que o Brasil tem apoiado. Além disso, ela também diz que está escondida e que teme pela sua vida. Então, o Brasil preserva a capacidade, inclusive, apesar de todo o histórico do presidente Lula, de esquerda, e a Maria Corina, a gente sabe, trouxe aqui já o perfil dela, é uma líder da direita vinculada a grupos de extrema direita, né? Então, apesar disso, está elogiando o papel do Brasil, Chico. Depois a gente pode passar para a professora comentar isso também. Não, tá fazendo o jogo correto. Não, só queria comentar sobre as sanções. São 930 sanções ao governo Maduro nos últimos 4 anos. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. Como é que a economia vai funcionar desse jeito, né? Mas daí a oposição venezuelana também reconhecendo e elogiando aí o papel do Brasil nessa crise, né, que está, enfim, se desenvolvendo nesse momento ainda na Venezuela, professora. Não, eu não sei o que, assim, eu acho que a posição do Lula de enviar o seu principal assessor, que está lá em contato com a oposição, em contato com Maduro, é absolutamente central. O Brasil é uma liderança na região, a Venezuela é estratégica do ponto de vista político e geopolítico, e portanto, o Brasil precisa, ao Brasil não interessa, né, isolar a Venezuela ou uma guerra civil. Então, ao Brasil interessa uma saída negociada e interessa, sobretudo, a própria Venezuela. Agora, a posição brasileira, né, e eu acho que o Brasil, isso eu queria destacar, né, incorporou nesse comunicado com Colômbia e Venezuela, vai no sentido, isso eu quero frisar, de respeito à soberania venezuelana, o que não significa, né, não exigir transparência ou não exigir a publicação. Isso, eu acho que o Brasil faz isso, mas faz isso por meio das instituições venezuelanas, né? Pedindo que se publique integralmente o resultado, que se tenha a possibilidade, né, de averiguação e que os conflitos, eu destaco isso, né, sejam resolvidos pela institucionalidade venezuelana e não por uma ingerência externa. O Petro tinha feito isso também, né, Chico? No comunicado no começo da semana, o presidente da Colômbia, estou falando com uma intimidade, né? O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, tinha já apresentado essa posição. Exigindo as atas ou sugerindo que apresentem, mas dizendo, respeitem a soberania. Ressaltando, inclusive falando das sanções. Falando das sanções. Retirem, né? Então, foi bastante firme também. Foi bastante firme. Eu queria trazer aqui também para a gente comentar, Chico, os desdobramentos, né, dessa situação na Venezuela no campo progressista também, trazendo aqui para a nossa situação doméstica. Boa. A gente tem um tweet do Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul e quadro histórico do PT, eu vou ler para vocês o que ele diz então. Ele fala assim, Chico, olha, não podemos desperdiçar a experiência. Se o TSE definisse quem ganhou aqui no Brasil na última eleição presidencial, com 70% dos votos apurados, Bolsonaro seria presidente. Itamaraty faz muito bem em impedir o exame das atas para assumir uma posição sobre a lisura das apurações. Faz certíssimo. E é interessante, né, Vivian, como as manifestações da esquerda brasileira. Você tem o PT com uma nota firme pró-Maduro, você tem o vice-líder Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, chamando inclusive o Maduro de ensaio de ditador e vai por essa linha. Você teve a Marina Silva também na linha de que não era confiável o regime do Maduro. Então, é uma hora que você não teve em nenhum outro momento de uma esquerda brasileira dividida em relação a esse tema, porque a aliança era também automática com o governo da Venezuela. E, inclusive, dentro do PT, você vê as diferenças de opinião, você lembrou dentro aí... do partido. Reginaldo Lopes, né, vice-líder do governo, do PT de Minas, e o Tarso Genro, ex-governador, ex-ministro do Lula, ex-ministro da Justiça do Lula, né, dizendo que apurou 80%, mas no Brasil, quando apurou 70%, o Bolsonaro estava em primeiro, né? E dizendo assim, será que era o caso de proclamar o resultado sem ver o total dos votos? Então, levantando dúvidas, mas nenhum deles dizendo, não, sai daí Maduro, acabou, né? Tem que ter intervenção. Tem que ter intervenção, não é por aí.
Eu queria chamar a atenção para um tweet também do Elon Musk, até te ouvir, professora. É abusado o Elon Musk, né? Ah, sim. É abusado, né? Abusado. Ele se mete em tudo. Bom, não à toa, né? A gente está falando de energia, de petróleo, né? De tanta coisa, né? De uma posição estratégica tão importante, a Venezuela. Então, ele fala assim, ele fez um tweet contra o Maduro. Bom, já rolou até uma tentativa de fight, os dois ali, jogou para briga e tal, teve isso, mas eu vou me concentrar num outro. Em que ele escreveu que quer levar o Maduro para Guantánamo. Então, ele fala só, estou indo atrás de você, Maduro, vou carregar você para Gitmo, e um burro, né? Fazendo alusão aí a Guantánamo, professora. Oi, você está ouvindo a gente, professora Maria? Eu acho que não, falhou a última frase. A última frase. Não, eu li o tweet do Musk. Certo. Falando, né, que queria levar o Maduro para Guantánamo. E eu queria que você comentasse um pouquinho também dessa relação. Por que o Musk também está tão envolvido nessa história e está o tempo inteiro também trocando esses tweets? Não é de agora, já teve, como eu comentei aqui, a história também de chamar para briga. Queria te ouvir um pouquinho analisando também o Musk nesse cenário venezuelano. Porque mostra como é que está articulado o caso da Venezuela com a extrema-direita do mundo. Não é uma batalha na Venezuela. Hoje é uma batalha geopolítica maior, né? Era esse o que eu teria para comentar é isso. Eu acho que a Venezuela, como alguns outros temas, mas esse especialmente, né, ele é um elemento unificador da extrema-direita global, e isso, inclusive, tem efeitos no Brasil. Essa parte desta divisão que vocês estavam comentando tem razões genuínas de interpretação do processo, mas parte tem a ver com uma defensiva, porque este tema ele é muito estruturante da extrema-direita e ela pauta muito essa questão, né, com efeitos, inclusive, sobre a popularidade dos governos, né, enfim, sobre toda essa... E o Musk, ele é muito... Primeiro, eu acho que tem um efeito de economia da atenção. Ele sabe que esse tema, né, atrai atenção, gera cliques, e isso, né, é um pouco o jogo que ele sabe jogar, mas tem também o fato deste tema, né, da Venezuela ser um unificador da extrema-direita global e nas Américas especialmente. E acho que um terceiro ponto, ele vocaliza uma posição da extrema-direita norte-americana, estadunidense, né, com efeitos eleitorais. Eu acho que tem um ponto, né, e acho que eles vão explorar isso, até me surpreende que não tenham explorado mais, que diz respeito à posição. Eu acho que isso vai entrar, né, no tema da eleição, e isso também é um ponto no tema da eleição americana. Isso é um tema que a gente tem que olhar, porque isso faz o relógio correr contra, né, o CNE, porque, como eu mencionei, o governo americano, o Lula conseguiu pactuar um tempo, né, para que se construa uma saída de reconhecimento que preserve o Acordo de Barbados. Eu acho que esse é o ponto importante, né? O acordo dizia que se cumprisse um protocolo mínimo, os Estados Unidos reconheceriam a eleição e retiraria sanções. Esse era o acordo. E o Brasil, até o momento, tem preservado a possibilidade desse acordo vingar, e isso é muito importante do ponto de vista, né, diplomático. E acho que o Elon Musk está anunciando, né, um tema que vai vir com força nas eleições, que diz respeito a essa questão do Trump defender que os Estados Unidos seja mais duro com seus oponentes, que todos tenham medo dos Estados Unidos, né? E que ele faz muito emulando uma posição de força em detrimento de uma fragilidade que ele atribui aos democratas. Então, eu acho que, assim, se eu fosse analisar esse tweet, eu diria que ele tem essas três dimensões, né? Tem uma dimensão econômica, né, da economia. São várias camadas, acho que a gente perdeu a professora, uma pena, mas acho que a mensagem ficou muito clara, né? Se a professora estiver nos ouvindo agora, eu vou até agradecer já a participação, vocês acabaram de acompanhar junto com a gente, então, a professora Maria Carlotto. Ela tinha avisado que tinha que sair exatamente às 18h55, a gente observava no cenário até que ela estava na sala de aula, né? Um quadro ali atrás, preparando-se talvez para dar aula agora, ou alguma reunião acadêmica às 7h da noite. Ela falava dessas várias camadas de envolvimento do Elon Musk, econômico, político, geopolítico, né? Os interesses que ele defende ali, operando, comprando essas brigas internacionalmente com o Lula, com o Brasil, com o STF, aqui no caso nosso, e agora também
diretamente, né, ele como personagem, como empresário, comprando diretamente a briga com o governo da Venezuela. O maluco é que ele fala hoje, parece que é uma nação, né? Quando ele se pronuncia, ouvimos os Estados Unidos, ouvimos a Venezuela, Ouvimos agora o Musk. o Elon Musk. Como se fosse uma nação de uma galáxia País, né? Uma nação. esquisita. Muito bom. Poxa. Muito bom analisado, verdade. Professora, quero te agradecer, então, o seu tempo precioso. Muito obrigada por estar conosco, então, até uma nova oportunidade. Bom, gente, vamos falar agora do Hamas, vamos falar dessa guerra, né, desse genocídio na Palestina, que agora, dia 7 ou dia 8, né, de agosto, completa 10 meses, né, daqui a pouco 1 ano, se a coisa seguir como está, escalando cada vez mais. Um dia depois do assassinato do chefe do Hamas, o Ismael Haniyeh, Israel comunicou a morte de mais um dos líderes do grupo islâmico. Os israelenses alegam que Mohamed Deif era o número 3 na hierarquia do Hamas. O anúncio informa que Mohamed morreu durante uma operação militar na faixa de Gaza em 13 de julho, quando cerca de outras 90 pessoas foram mortas também, mas isso já aconteceu tem um tempo, mas a notícia saiu agora, né? O do New York Times apurou que o número 1 do Hamas, Ismael Haniyeh, foi morto pela detonação de uma bomba numa base militar em Teherã. A apuração ainda aponta que o explosivo estava escondido há 2 meses nessa base. Lembrando, né, que o governador Alckmin esteve com ele horas antes desse atentado, né? Agora a gente vê aqui por essa informação do New York Times, imagina então esse explosivo escondido há 2 meses. Israel não reivindicou o ataque, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou ontem que todos os inimigos do país vão pagar um preço caro, Chico. Outro, a gente falou de Venezuela que parece sem solução, mas sem solução mesmo é isso aí. Aí você não tem, está numa escalada, tem uma guerra regional, mas não tem nada regional naquele mundo ali que não se torne também uma ameaça ao mundo inteiro. Sem saída, Vivian, né? Não tem. Você tem a eleição americana que eu achei que teria um reflexo mais imediato, que teríamos um cessar-fogo por conta ainda do Biden muito atrás, não tivemos, então eu acho que vai o extermínio até o fim. Algumas certezas, né? Primeiro, o Irã vai retaliar, isso é certeza, vai retaliar, porque não foi só, entre aspas, que eles mataram um dos principais líderes do Hamas. Israel, ao que tudo indica, porque Israel não vai assumir publicamente, mas comemorou, né? Então, Israel assassinou um dos líderes do Hamas na capital do Irã, que é uma potência militar, talvez a maior potência ali daquela região ao lado de Israel. Então, vai haver algum tipo de retaliação por parte do Irã. A gente lembra que em outro momento o Irã retaliou, mas fez um ataque com foguetes que não causou grandes danos para poder dizer para o público interno que estava retaliando. Israel matou uma outra liderança iraniana na Síria. Na Síria, numa reunião da Síria. Exato. Alguém da inteligência iraniana. Da inteligência iraniana. Então a primeira certeza é essa. A segunda é que o Benjamin Netanyahu está aproveitando, Chico, o momento de fragilidade, de crise nos Estados Unidos. Você tem um candidato a presidente que desiste da candidatura. Ele foi visitar os Estados Unidos, o Benjamin Netanyahu, no meio dessa confusão. Então, é um governo nos Estados Unidos que está pisando em ovos, porque qualquer movimento que fizer pode se refletir lá no eleitorado dos Estados Unidos. Então, o Netanyahu aproveita esse momento conturbado da política dos Estados Unidos e vai avançando as casinhas e vai tentando puxar o Irã para a guerra, porque o objetivo também é puxar o Irã e, com isso, puxar os Estados Unidos, que estariam tentando negociar um cessar-fogo nesse momento. Então, é muito grave a situação e não se sabe como é que o Irã vai retaliar. Dependendo de como for essa retaliação, a guerra vai escalar. E por conta disso, o dólar hoje voltou aos 5,70, subiu de novo. Tinha tido uma quedinha nessa semana. Porque aí implica petróleo, como você havia falado um pouco antes. O preço do petróleo subiu, Esse cenário nada em paz do mundo inteiro. E dessa vez o Lula não falou nada, porque antes a explicação da imprensa brasileira é que o dólar subiu porque o Lula está criticando o Banco Central. O Lula agora não tem nada a ver com a história, né? O Lula não falou nada. Inclusive, você teve reunião do Banco Central confirmando o mesmo patamar de juros. E mesmo assim o dólar continua escalando. Por quê? Porque tem instabilidade internacional e tem uma questão econômica interna dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sinalizam que vão subir os juros deles. E aí, quem tem dinheiro no exterior corre para lá, né? Corre para lá porque é mais seguro. O juro lá está alto, então deixa o dinheiro lá mesmo. Não vou arriscar em outros lugares. Então, quando o juro dos Estados Unidos sobe, o dólar tem esses movimentos em países como o Brasil e outros, né, Vivian?
Muito bem, são 7 horas e eu acho que já está na hora da gente falar do Flávio Dino. Eu estava com saudade de falar do Flávio Dino. Faz uma Flávio Dino falta, faz né? falta na Como política esse homem brasileira. faz falta, né? Pelo amor de Deus, que saudade. Eu também, Flávio Dino. Vamos trazer o Guilherme Amado para a gente falar sobre o Dino. Então, ministro Dino. Oi, Amado. Bom dia para você. Pensou que ia ficar livre de mim, né? Bom dia, boa noite. Oh, boa noite. Eu tô demais hoje. Eu já vou ficar por aqui, gente. Boa noite. Boa noite, Vivi. Você já vai dormir para amanhã estar de manhã no N1, né? E ficar me perturbando. Cadê a matéria? Cadê o furo? Cadê o spoiler? Né? Cuidado com o que você Rodrigo, fala. O William você De Luca sabe não como está eu aqui. sou perseguido por essa moça, né? Sim, é uma cobrança assim O no ar. Rodrigo via no N1. Eu vi, O Rodrigo relembra. Total. Chico, tudo bem? Sempre bom, aumentando querido? o Boa sarrafo noite. aqui, entendeu? No ritmo olímpico. Sempre aumentando o sarrafo, tá? É isso. Tá Olha- certo. olha só, Gui. Vou me esforçar aqui. O ministro, você não precisa fazer muito esforço, não, já é um craque da nossa seleção. Total. Mas olha só, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou que a CGU faça auditoria em todos os repasses de emendas parlamentares que tenham beneficiado ONGs entre 2020 e 2024. Flávio Dino também determinou que parlamentares só podem destinar essas emendas aos estados pelos quais foram eleitos. As decisões vieram depois de uma audiência de conciliação que discutiu se o governo Lula e o Congresso violaram determinação do STF que vetou o chamado orçamento secreto. A audiência terminou sem acordo. Guilherme, o que você apurou dessa audiência? Não foi uma surpresa. O Flávio Dino, quando entrou no STF, ele já comentou com algumas pessoas que ele estava disposto a enfrentar pepinos, né? Foi a expressão que ele usou numa conversa uma vez com uma fonte minha, e esse é um pepino, né? Caiu para ele o pedido, a ação caiu para ele, e ele está sendo firme, ele está encarando o problema. Porque o que aconteceu com o orçamento secreto é que o Congresso arrumou uma maneira de trocar 6 por meia dúzia, né? E a questão central, que é a falta de transparência, ele não foi resolvida com essa mudança. E o pedido da Abrage, que a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo tinha feito, falando, olha, é uma questão de transparência. Os jornalistas não estão conseguindo fazer o trabalho deles, não estão conseguindo cobrir da maneira correta o tema do orçamento secreto, investigar jornalisticamente, não tem transparência mínima, né? A Abrage dirige também o Fórum Nacional de Acesso à Informação Pública, então, por essa autoridade é que eles entraram com esse pedido. O Dino já tratava disso, né, em outra ação, tomou a decisão e agora tem que ver o efeito político. Foi interessante, o Dino é muito esperto, né? O Dino tomou essa decisão antes do Congresso recomeçar. O Congresso só volta semana que vem. Está no recesso. Isso não é à toa. Se for uma semana de Congresso, ainda que numa quinta-feira, hoje estava o Lira gritando, falando que foi invadida uma prerrogativa do Legislativo. Não. Isso é Constituição, gente. Constituição tem o princípio da transparência, o princípio da publicidade. O que o Dino fez foi zelar pela Constituição. Tem que dar publicidade à coisa pública, ponto. Porque é uma imoralidade isso, né? Começa essa prática em 2019, a tal da emenda PIX, que você pode mandar para qualquer estado, você pode combinar com um deputado. Eu sou deputado por São Paulo, eu combino com um amigo meu lá do Ceará, o deputado manda o dinheiro para lá, ele faz simplesmente o que quiser, sem projeto para aquele recurso. Não precisa justificar que foi um convênio, não precisa ser uma carência do orçamento federal da saúde ou da educação. Não, é uma grana que vai para qualquer lugar. Você tem ideia? Só 7 ONGs do Rio pegaram 455 milhões com esse tipo de emenda. É transparência nenhuma. Então, o Flávio Dino toma uma decisão política, não deixa de ser uma bela de uma patada no Arthur Lira, que é o autor intelectual dessa bandalheira, para variar. Então, é uma decisão muito importante. Importante. Eu não sei se o Guilherme Amado ainda quer comentar mais alguma coisa sobre esse caso.
que deve ter desdobramento quando o Congresso voltar. Os caras não vão deixar, os caras não vão deixar. Pô, é uma festa. Pô, vou mandar uma emenda aí, vou mandar uma emenda para você. Imagina o repórter que vai apurar isso, ele não sabe de onde veio, para onde vai, não precisa dizer que é para fazer casa popular ou se é para um evento esportivo, não precisa nada, cara. Mas e a reação Patifaria. Reação do Congresso, né? Você esperar algo mais duro aí por parte do Congresso, Guilherme? Não, ainda não tenho. Falhou para mim, Rodrigo. A sua pergunta foi se eu tenho notícia de repercussão do Congresso? Não. Assim, a hora que o Congresso voltar, se vem reação do Congresso, né? Especialmente do Arthur Lira, né? Eu acho que vai vir do Arthur e de outros que, para quem o orçamento secreto virou, digamos assim, um modo de vida, né? Eu acho que vai ter. Vai ter. Não tem jeito. Quando no ano retrasado, no final de 22, o STF decidiu encarar, por uma decisão da Rosa Weber foi muito firme, decidiu encarar e deu aquela decisão, muitos políticos tentaram operar ministros do STF para evitar. E por pouco ali os políticos, né, os deputados e senadores não ganham. O STF deu a vitória à Constituição, digamos assim, e mandou que fosse dado transparência e tudo. O Congresso, na verdade, nunca cumpriu totalmente a decisão. E fizeram, né, passaram a usar as emendas PIX, fizeram o governo Lula ter que ceder e a entrar um pouco na regra as novas regras do jogo, né, que o Temer e o Bolsonaro passaram a fazer valer, né, a relação de emendas, o uso de emendas, o pagamento de emendas hoje em dia é muito diferente do que era no governo Lula. No governo Dilma, lembra, teve algumas passaram a ser impositivas, né, já começou a mudar um pouco, e o Temer e principalmente o Bolsonaro, eles escancararam a porteira, e a emenda virou quase que a coisa central do mandato. Vários mandatos hoje, a razão deles existirem é o uso de emenda. O deputado se elegeu para ter acesso a essa fortuna, porque a gente está falando de milhões e milhões e milhões, né? No total, salvo engano, quase que 200, eu acho que são 200 milhões por mandato, né? É muito dinheiro. Enfim, eles estrilam, eles brigam mesmo para manter isso, porque para vários mandatos é a razão dos caras estarem lá. Bom, posso mudar de assunto aqui com o programa é todo seu. Eu estou só de visitante. Eu olho para a Vivi aqui e peço autorização. Você vê que eu sou disciplinado. Bom, ela está aqui para fazer bullying comigo, Rodrigo. É só isso. Com você. Tá? Então vou avisar. Eu ia falar só no final. Tem áudio seu do programa de hoje estreando amanhã no Rolê, porque eu já recebi aqui um WhatsApp do William De Luca. Meu Deus. Foi bem no comecinho. Eu sei o que você falou. Você ouviu, Chico? Eu não prestei atenção. Eu e o William De Luca e a nossa audiência prestou atenção. Estou te avisando que amanhã você está no Rolê. Gente, vocês estão com... Depois da BIM paralela, tem o ICL paralelo. Deus me livre. Mas, Guilherme, vamos voltar a falar de Venezuela, né? Com a expulsão dos diplomatas argentinos, a bandeira do Brasil tremulou na embaixada argentina lá em Caracas, né? O governo brasileiro vai defender, de certa maneira, vai cuidar ali da embaixada argentina e também de venezuelanos que pediram asilo. A turma, gente ligada a Corina, Maria Corina, da oposição venezuelana, estão ali dentro. Então, cumpre um papel importante. Significa que o governo brasileiro, né, vai cumprir esse papel a pedido da própria chanceler argentina, Diana Mondino. O presidente Javier Milei, a gente já mostrou aqui, agradeceu o acordo e a gente teve imagens como essa aí, a bandeira do Brasil, e o personagem ali, um diplomata, que eu acho que é um argentino, e hasteando a bandeira brasileira. Não consegui ainda identificar se é um argentino ou se é um brasileiro assumindo o controle da embaixada ali em Caracas. Mas eu queria ouvir o Guilherme. É claro que essa imagem é uma imagem simbólica, mas a implicação política, né? Que leitura que você faz desse episódio especificamente, ou se você quiser trazer outras informações também relativas a essa crise, né? Pois é, Rodrigo, quando eu recebi de uma fonte do Itamaraty esse vídeo de manhã, eu liguei para essa pessoa
e falei assim, vê se meu raciocínio, eu até brinquei, falei assim, eu sou só um repórter, vê se o repórter está pensando certo. Que é o seguinte, o Lula tem uma oportunidade pela frente de sair bem maior, né? E o Lula já é bastante grande no cenário internacional, mas ele tem uma oportunidade de sair bem maior dessa história. Porque a análise que eu faço é a seguinte, ele tem capacidade, porque não acertadamente a política externa não implodiu a relação com o Nicolás Maduro até hoje, né? O governo brasileiro é o governo que mais tem, dos governos com peso, né, global, é o governo que mais tem influência junto ao Maduro, né? Aqui regionalmente é principalmente o Brasil e a Colômbia, só que o Brasil tem muito mais importância que a Colômbia, geopolítica. Ele tem capacidade de se colocar como mediador, como já se colocou, a oposição venezuelana já reconhece o Brasil como mediador. O Nicolás Maduro, querendo ou não querendo, ele tem que reconhecer o Brasil como mediador, né, porque pelas relações históricas que tem com o Lula, com o governo do PT, enfim, com o próprio PT. Com os Estados Unidos, quem fala aqui embaixo, né, todos os governos, claro, falam, mas quem é grande aqui embaixo é o Brasil, então não é à toa que o Biden e o Lula se falaram. E com o Europa, a mesma coisa, né, que a Europa fala com o Brasil sobre Venezuela, só que com o Milei, a expulsão dos diplomatas argentinos criou uma situação que colocou o Lula na cara do gol e o Milei de gandula. E é o seguinte, o Milei vai ter que correr atrás da bola e recuperar a bola para depois. Não, o Lula já fez o gol. Em relação à Argentina, o Lula já fez o gol. A Argentina teve que pedir ajuda ao Brasil. E o Brasil, mais uma vez, foi a segunda vez, né? Já teve outro dia a coisa do gás, pela segunda vez, num governo que distrata, num governo que ofende, o presidente ofende o Brasil, o presidente faz o que o Milei faz, o Lula foi magnânimo, né? Eu estou dizendo, não estou elogiando, usando magnânimo apenas como elogio, não. Isso em política externa se chama tamanho, é o que o Chico Buarque falava, né? O legal da política externa do Lula é que ele não fala fino com os Estados Unidos e não fala grosso com a Bolívia, né? O Lula poderia agora, se fosse bobo em política externa, falar assim, ô Milei, quem é o ladrão aí? Quem é o coisa? Se vira, bonitão. Sim. Mas não fez isso, né? Ele foi magnânimo, ele fez o que um líder faz, né? Um líder faz isso. Então, se ele conseguir mediar, é difícil pra caramba, mas se ele conseguir mediar a situação lá entre a oposição e o Maduro, para se chegar a uma solução, que é uma solução que ninguém tem ideia, né? No Itamaraty também ninguém tem ideia de qual é a solução. Até porque tem que ver as atas. Enquanto não vê as atas, não adianta, né? E tem que ver o quanto que o Maduro vai esticar essa corda, né? Se o Maduro continuar do jeito que está lá, o negócio pode estourar. Mas o Lula pode sair ainda maior dessa história. Esse episódio da Argentina foi um dado. Ele hoje, hoje, com essa ajuda que o Brasil está dando à Argentina, ele deu uma aula para o Milei, né? É isso. Eu espero que a Argentina talvez, Chico, empreste. A gente está cuidando da embaixada deles. Podia emprestar alguns jogadores, emprestar o Messi para a gente às vezes também, né? Para disputar pela Copa, para disputar, né? A próxima Copa. A Copa estava bom. Não, mas o Lula foi muito paciente em tudo com o Milei, né? O Milei vem no Brasil para aquele encontro da extrema-direita, xinga o Lula, mantém na calma. Nem embaixador que poderia, como a Espanha fez, ao ser criticada, a Espanha retira o embaixador de Buenos Aires. O Lula não retira nada, mantém ali, porque sabe que tem mais jogo. Diplomacia não é só hoje. Amanhã vai ter mais jogo. Então, esse comentário do Amado é certeiro nesse sentido. Agora, você ia falar, Vivi? Não, eu ia só comentar, Rodrigo, Chico e Guilherme, que tem uma fala, um trecho aqui que eu vou ler para vocês, de uma entrevista do Randolfo Rodrigues, agora há pouquinho, a Globo News. Randolfo. A gente tem aqui aspas, então ele fala o seguinte, lamentavelmente a Venezuela não é mais uma democracia e enquanto não forem apresentadas as atas que comprovem a verificação do resultado eleitoral, não é possível reconhecimento do regime do senhor Nicolás Maduro.
Maduro. Queria só trazer essa aspa que foi agora há pouco. Boa, Vivian. É mais um nessa... A gente citamos a Marina Silva, o Reginaldo Lopes, PT Minas Gerais, vice-líder do governo. Agora o Randolph se junta, Tasso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul. O Randolph se junta a esse bloco que discorda da posição, inclusive, da executiva do PT, que marchou a lei firme e decidida com o Maduro. E a gente tem também, você trouxe o Randolph, daqui a pouco vamos mostrar aqui, acabei de ver, Guilherme Amado, postagem do Kennedy Alencar, jornalista Kennedy Alencar, entrevistou o Celso Amorim, o conselheiro do Lula para assuntos internacionais, e olha o que disse o Celso Amorim, abre aspas, estamos decepcionados com a demora do Comitê Nacional Eleitoral em publicar os dados. Isso é trecho de uma entrevista que vai ao ar no programa do Kennedy Alencar. Né? O chefe da assessoria especial da presidência, o Amorim, afirmou que o governo venezuelano tem o ônus de provar a vitória de Maduro. Então, mostra o Celso Amorim com muito jeito, né, Guilherme Amado? Mas vai avançando algumas casinhas também na pressão. O Brasil está dizendo, escuta, mostra o resultado. A nota hoje conjunta Brasil, Colômbia e México é nesse tom. Também nesse tom. É uma linguagem, óbvio, de Itamaraty, uma linguagem mais da diplomacia, mas é a mesma história. Olha só, inclusive a gente tem aqui uma informação também de que essa nota conjunta, que a gente falou agora há pouco, ela saiu por volta de 18h15, ela foi divulgada logo depois de uma conversa telefônica entre Lula e Obrador e Petro. Fizeram a informação é do Metrópolis, isso. Então vão avançando aí as casinhas, né? Claro, o Brasil, Colômbia e México são cuidadosos, não condenam de forma absoluta, o Celso Amorim também não, mas vão avançando, reconhecemos a soberania e tal, mas o governo da Venezuela, o CNE tem que mostrar o resultado desagregado, o resultado para que as pessoas entendam como é que chegou nos 80%. Cadê? Cadê o resultado? Então, você acha importante essa posição do Celso Amorim? É um pouco diferente do que ele vinha adotando até aqui, no seu entendimento, Guilherme? Opa, tá sem... Desculpa, eu acho que não, Rodrigo. Eu acho que não. É o seguinte, a gente tem que entender a estratégia do Celso Amorim. E ele sempre teve uma estratégia nessa história com o Nicolás Maduro. Porque quando a gente pega o Celso Amorim às vésperas da eleição, ele fala que a eleição vai ser uma oportunidade para a Venezuela consolidar a sua democracia, ele não está preocupado com a manchete do jornal. Ele está preocupado com fazer o Maduro, dar ao Maduro um sinal de que, primeiro, não falar nada que fizesse o Maduro impedir ele de pousar em Caracas. Ele queria estar lá na eleição, ele estava lá na eleição. Ele foi o único ator de peso regional a conseguir pousar em Caracas na eleição. Né? O Maduro não deixou o Alberto Fernandes ir, não deixou várias pessoas irem. Empurrou o TSE para o TSE não estar lá, né? Criou uma situação para o TSE não estar lá. O Celso Amorim, habilidosamente, falou uma coisa que o Maduro não tinha o que fazer. O Celso Amorim não se surpreendeu com o que o Maduro está fazendo. Ele não é um homem, muito pelo contrário. O Celso Amorim é um cara muito bem informado. Então ele sabia que o Maduro poderia fazer o que está fazendo. Né? Então, ele tinha, e os posicionamentos do Itamaraty nos últimos meses mostram isso, e o compromisso que o Itamaraty costurou, o Mauro Vieira, o Celso Amorim, o Lula, costuraram no ano passado, aquele pacto que o Maduro assinou, dizendo que iria garantir eleições limpas, iria respeitar o resultado, né, mostra que havia uma estratégia já traçada desde o ano passado. Tem essa fase, que é o seguinte, o Maduro está descumprindo o que combinou. Né? Ele garantiu tranquilidade no dia da eleição, violência no dia da eleição, e não está aceitando um questionamento. Eu não vou nem dizer que ele não está aceitando o resultado, porque como não tem ata divulgada pelo órgão oficial, a oposição já divulgou as atas lá que eles conseguiram pegar. Mas as atas na íntegra, divulgadas pelo Conselho Nacional Eleitoral, não foram divulgadas ainda. Então, não vou nem dizer que o Maduro não está aceitando a derrota, porque tem que ver as atas para ver se o Maduro foi derrotado. E o Celso está colocando a estratégia em jogo. Gente, vamos voltar, assim, pesquisa Quest
ano passado, uma semana depois do Lula receber o Maduro em Brasília, afagar o Maduro, sorrir com o Maduro, elogiar o Maduro. A Quest fez a pergunta ao povo brasileiro: o que vocês acham da atitude do Lula com a Venezuela? Deu 75%, 80%, não lembro do número. O número era enorme, contrário. O governo sabe que se errar com a Venezuela, fica incoerente em enfrentar o bolsonarismo aqui dentro. Não estou dizendo que o Maduro é bolsonarista. O Maduro é de esquerda, ele é um autoritário de esquerda. Mas o governo precisa de uma coerência, né? E o Vivi queria trazer uma informação aqui. Lembra no N1 de ontem que eu estava muito indignado com a fala do Lula? Que eu até peguei a caneta, eu falei assim, isso aqui é uma caneta azul, não dá pra gente... Eu não tinha gostado do que o Lula tinha falado lá, né? Da coisa do tá tudo normal e tudo. Então, eu apurei e a tese da Heloísa Vilela está correta. O Lula não tinha sabido, não tinha sido informado da gravidade do que o Maduro estava fazendo. Ele não tinha visto o vídeo do deputado opositor sendo sequestrado. A entrevista foi de manhã, a entrevista foi veiculada à tarde, mas a entrevista foi de manhã. Então, a tese da Elo estava correta. Quando o Lula falou, não estou vendo nada anormal, os sequestros, a violência, as mortes não estavam acontecendo ainda. Então, eu queria trazer essa informação aqui para o N2 para a gente fazer a análise correta. A Elo estava certa. O Lula não se referiu, quando ele falou, eu critico, mas eu sou justo. Então, eu queria fazer justiça aqui. Ele não se referiu aos sequestros, às mortes. Ele falou, está tudo normal, porque até amanhã de ontem não tinha começado ainda a violência física que começou a partir ao longo do dia de ontem. E não tinha saído também o relatório do Carter Center, né? Só para a gente lembrar também. Né? Ele fez essa... Também não. Isso, também não tinha saído. Aliás, ele faz o comentário na terça, não estou confundindo os dias. Exatamente. Lula faz o comentário na terça de manhã. A entrevista foi terça de manhã, foi veiculada terça à tarde. Então, quando foi veiculada, o Lula ainda não tinha visto o sequestro, não tinha visto tudo e também não tinha visto o relatório do Carter Center. Muito bem. Guilherme, eu queria trazer mais um tema para a gente conversar contigo. A gente começou o programa de hoje falando sobre as Olimpíadas, né? E falando que os atletas não são deuses, né? São gente como a gente. Né? E a gente traz mais uma notícia aqui para repercutir contigo também, que é esse sequestro da extrema-direita, sobretudo aqui no Brasil, do que vem acontecendo nas Olimpíadas. Né? A gente já viu isso com a Raíssa, né, e com outros atletas, e agora a gente tem mais um caso. Que é um caso de uma covardia que a extrema-direita tem espalhado nas redes sociais. Mais uma. Uma série de publicações passa a falsa informação de que uma lutadora de boxe italiana desistiu da competição na Olimpíada de Paris porque ela estaria enfrentando uma mulher trans. Vejam só. A italiana Angela Carini abandonou uma luta contra a argelina Imane Khelif por sentir fortes dores no nariz. E foram essas dores que impediram a atleta de continuar o confronto. Mas a extrema-direita tem alegado que a desistência seria porque a Angela não queria competir com uma mulher trans. Além de não ser esse o motivo da desistência, a boxeadora Imane Khelif é cisgênera, não é trans. A argelina chegou a ser reprovada no teste de gênero por causa de níveis elevados de testosterona, mas foi autorizada a competir pelo Comitê Olímpico Internacional e está lá competindo corretamente. Acho que a coluna do Guilherme trouxe informações sobre esse caso, não sei se o Guilherme quer comentar. Só para dar informação, ela não é trans, hein? Ela não é trans, né, Guilherme? Você quer trazer informação? Ela é intersexo, não, né? Exatamente, ela não é. Ela não é trans, então não é assim, um homem que mudou e se transformou numa mulher. Não se trata disso. Mas a extrema-direita, você falou do Brasil, mas o Milei está postando loucamente. O Milei está postando loucamente sobre isso. A Meloni está postando também na Itália. Aqui no Brasil, o bolsonarismo inteiro, o Sérgio Moro. Sérgio Moro também. Pegando carona. É porque é perfeito, é um pacote perfeito para os caras. Vai assim, combina, sintonia total com o que eles pensam. Para voltar à discussão de questão de gênero, de banheiro unissex, todas aquelas lendas da extrema-direita caem perfeitamente com essa mentira de agora. Posso trazer assim, uma informação? Eu conversava mais cedo com o William De Luca, né? Tava pedindo assim, ele acompanha melhor essa temática e me dizia assim, a lutadora argelina, ela nasceu do ponto de vista do cromossomo XY, mas ela tem uma série de
de conformações biológicas femininas. E ela, portanto, foi criada, é o que se chama de intersexo, né? Sim. Ou seja, ela tem características dos dois sexos. Aí a família criou a boxeadora como uma mulher, e assim ela foi criada como uma mulher. Então, não é que ela trocou de gênero, mas é uma exploração política. E ela já competiu várias vezes, sempre entre as mulheres, e foi derrotada várias vezes. Perdeu muito. Perdeu muitas vezes. Eu até vi entrevista da irlandesa que a derrotou algumas vezes em lutas e tal. Então, não é que ela é imbatível, é um homem lutando, porque é quase isso que eles estão falando. É um homem lutando, é injusto. Mas eu queria ouvir o Guilherme, porque ele publicou também sobre isso, né? Não, exatamente. Eles mentem deliberadamente. Ela não é trans. E tem a informação que eu trago na nota é o seguinte: ela nunca poderia ser trans e disputar pela Argélia, porque na Argélia é crime você ser homossexual. Os homossexuais são perseguidos na Argélia e as pessoas trans são perseguidas na Argélia. Então é crime você ser homossexual, é crime você ser uma pessoa trans. Pode parecer absurdo, porque graças aqui no Brasil não é. Né? Que o Brasil a gente tem uma legislação que ainda precisa ser muito aprimorada em relação aos direitos da população LGBTQIA+, mas a gente não tem criminalização da homossexualidade, nem criminalização da transexualidade. Na Argélia tem. Então, assim, além da ignorância de não saber que ela é uída, se ela é intersexo, né? Uma pessoa intersexo, eu não sei se é essa a maneira correta, mas enfim, que não se trata de uma pessoa trans, ainda tem a ignorância de não saber que nunca ela poderia, se fosse trans, disputar pela Argélia. A contribuição que eu trago na nota é essa. Enfim, agora, o que não me choca, para falar a verdade, é o uso da desinformação, né? Então, assim, o próprio Sérgio Moro, que gosta de dizer eu sou diferente, eu não sou bolsonarista, eu não sou de extrema direita, Perdemos o Guilherme? tá mentindo. Voltou. Continua, Gui. Tá mentindo o Sérgio Moro. Tá mentindo o Sérgio Moro. Estão mentindo vários outros chefes. Não, está dizendo para Ele começa a nota, o Sérgio Moro, ele começa a nota dizendo, não tenho preconceito, barará, sou a favor de todo mundo, sou democrata, mas aí vai diretamente, dizendo uma atleta trans não pode concorrer na Olimpíada com uma mulher. Ou seja, ele pede licença para cometer uma barbaridade, né? Olha só, hoje, inclusive, é aniversário de Sérgio Moro. E o meu presente para ele é um uniforme laranja. Adoraria que ele recebesse um uniforme laranja. E você, quer dar um presente pro Sérgio Moro? Seria perfeito. Eu assinaria totalmente embaixo isso aí. Uniforme Mas estava uma tornozeleira bonitinha, arrumadinha, estava bom. Tá, e você? O que você daria de presente pro Sérgio Moro? Para o Sérgio Moro, a Constituição, para ver se ele aprende, ver se ele lê um pouco. O Rodrigo sempre sério, Rodrigo né? é Sempre fino, sério, Rodrigo é fino, elegante. Aquilo que eu ia falar, eu ia dizer assim... Ele era quinta série quando fazia o N1 comigo, com o Ira De Luca, assim. Aí, sabe aquela pessoa que é sua amiga, aí você vive com ela a vida inteira, aí ela fica rica. Ai, meu Deus. Ela fica rica, entendeu? Fina, e aí, refinada. Fina, outra, e vem pro N2. Tá bom, então uma passagem para Guantánamo, talvez? Boa, agora entrou na sintonia. Aí eu achei muito cruel. Até com o Sérgio Moro? Vai. Você tá... É muito cruel. Eu tô com o coração peludo. Então Você tá bonzinho. Tô bonzinho hoje. Ai, minha gente, muito bem, então. Olha só, são 7h29. Fazer mais um convite para a nossa audiência, né? Vai para Cuba, Eduardo. É isso aí, gente. Nosso primeiro documentário internacional do ICL. A gente convida toda a comunidade para esse lançamento histórico online gratuito. Vai acontecer no dia 13 de agosto, que é uma terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Mas, para participar, você precisa garantir o seu ingresso imediatamente no nosso cinema. É o icln2.com.br para garantir a sua participação. E a gente espera muito dividir esse momento com vocês. Combinado? Muito obrigada, então. Foi um prazer estar aqui com vocês. Já vou embora, tá? Que bom recebê-la. Que bom você aqui com a gente.
É isso. Obrigada, que delícia, Opa, delícia. Assim, te receber também. Olha só, tem um trailer que eu vou chamar para vocês, mas acho que eu vou me despedir antes e deixo vocês com o trailer, né? Vamos a galera já, trailer não é? aí. Vamos. Querem, né? Vamos me Isso. despedir, já deixo a galera com o trailer. Combinado, produção? Vamos lá. Então, deixa eu avisar vocês que na sequência, daqui a pouquinho tem uma provocação histórica com o professor Lindener Pareto e a Deise Ventura sobre os crimes de Bolsonaro ao longo da pandemia. Já na sequência aqui do N2. Tem quanto tempo o programa do Lindener? Acho que meia hora, não é isso? Todos os crimes do Bolsonaro? Não Cadê dá, em né? meia hora? Teria que ter uns 3 dias. Não dá, deve ter uns 3 dias. Mas a gente deixa vocês com um teaserzinho do que vem por aí no Vai Pra Cuba, Eduardo. E muito obrigada, audiência, pela paciência. E eu encontro vocês amanhã no N1. Um beijo. Obrigada, meninas. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Porque nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa. Entre a utopia e o inferno. Essa é a situação de um país que desperta tantas paixões, amado por tantos, odiado por outros. Estamos falando de Cuba. No dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tem o prazer de lançar o seu primeiro documentário internacional. Uma superprodução. Vai pra Cuba, Eduardo! Dos mesmos montadores de Lei da Selva e Tropa de Elite 2, do mesmo roteirista brasileiro que concorreu ao Oscar, um filme que vai ficar marcado para sempre na sua cabeça. Não perde não, é uma exibição única. Chame seus amigos e amigas para assistir também. Dia 13 de agosto a gente está junto.